Fala galera, professora Suene aqui. Para quem não me conhece, sou Suene Franciele Nunes Chaves, sou professora de Educação Física e mestre em Ciências do Esporte e atualmente eu dou aula na Universo. Hoje eu vou dar sequência no nosso conteúdo de aprendizagem motora, né, de fundamentos da aprendizagem motora, e nós estamos na nossa aula de número 5. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista para conseguir entender, assimilar os conteúdos que serão abordados nesta aula, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre produção de movimentos e programas motores. Na aula anterior, nós falamos sobre os diversos tipos de feedback que o nosso corpo possui para auxiliar a prática das atividades, controlar as atividades que têm a duração um pouquinho mais longa. Ou seja, nós temos o feedback esteroceptivo, que ele é aquele que demonstra estar relacionado às fontes externas, principalmente. Ele conta com as nossas informações sensoriais, que é a visão, o olfato, a audição e o tato. Nós temos também o feedback proprioceptivo, que está relacionado principalmente aos músculos e articulações, e para ele a gente tem diversos componentes sinestésicos, que é o órgão tendinoso de Golgi, o fuso muscular e o aparelho vestibular. Temos também os receptores cutâneos, e nós temos o feedback interoceptivo, que é aquele que está relacionado àquelas funções que ocorrem totalmente dentro do nosso corpo, como sede e fome, sendo que esses dois aqui são os mais importantes relacionados à prática esportiva. Nós vimos também que para aquelas atividades que têm uma duração um pouquinho mais longa, ou seja, durante o momento em que ela inicia e termina, aquelas práticas que me permitem adaptar, ou seja, corrigir a prática durante o momento da sua execução, como é uma maratona, uma escalada, para essa prática nós temos um modelo conceitual de organização da prática que nós chamamos de sistema fechado, o qual é composto pelo estímulo, uma parte executiva e uma parte efetiva e a resposta. Além disso, nós temos comparativos, que são os sistemas de feedback, e um lugar que vai ser um comparador ou um detector de erros e vai permitir trazer informações sobre o estado desejado, aquilo que eu queria executar, e o estado real daquilo que eu realmente executei com a prática. E aí, nós vimos que uma das principais limitações desse tipo de modelo conceitual de organização de prática é o tempo, porque como a gente fala que como eu falei para vocês que essa prática, ela permite a correção durante a sua execução, se for uma prática muito rápida, ou seja, se for uma habilidade motora muito rápida, eu não vou ter tempo suficiente para poder receber informações de como eu executei aquela prática e, portanto, corrigir o movimento enquanto ele estiver acontecendo. Para isso, eu preciso entender que existe outro tipo de sistema que vai me permitir fazer essas correções. Então, hoje, nós vamos abordar o sistema de circuito aberto e vamos discutir as principais diferenças entre o sistema de circuito fechado e o sistema de circuito aberto, além de entender como um programa motor influencia a produção de movimento. Então, vamos lá. Durante a corrida com barreiras, o atleta realiza uma variedade de ações separadas quase que simultaneamente. Se a gente pensar naqueles atletas que são experts, como que esses atletas habilidosos e outros tipos de executantes, um músico, por exemplo, produzem tantos movimentos de forma tão rápida? Ou seja, como que eles vão planejar essa prática de uma maneira que vai ficar fluida, vai parecer que esse movimento ele é executado anteriormente ao início dessa prática. Porque a gente conversou até agora que os movimentos eles passam por todos aqueles processos que a gente viu da parte executiva e da parte efetora e tem um processo de feedback. Mas como que esses movimentos rápidos e que acontecem de forma seriada são executados de uma maneira tão fluida que parece que eles são organizados antes mesmo dessa prática iniciar? Isso nos permite inferir que, quando o movimento chega naquela parte de execução, ou seja, na parte efetora, nós temos algumas condições que já estão relacionadas à execução desse movimento. E como que os componentes individuais, ou seja, aqueles componentes que a gente falou de informações sobre o ambiente e como que a gente organiza, como a gente controla e combina esses componentes para formar um movimento de uma forma ampla e fluida. Bom, isso nos permite inferir que existe uma teoria relacionada a um programa motor. Então, a gente tem que partir do princípio
de que o programa motor ele nos permite, principalmente as ações que são muito rápidas e têm duração rápida e que são altamente previsíveis, que estão num ambiente que é altamente previsível, que é estável, os sujeitos normalmente planejam o movimento antecipadamente e então simplesmente disparam essa ação. Então, é como se esse programa motor ele fosse um conjunto de movimentos pré-estruturados lá no nível executivo, que a gente simplesmente dispara depois que a gente já planejou e selecionou essa resposta lá no nível executivo, ou seja, lá no local, na verdade, no momento efetor, a gente simplesmente dispara esse programa motor. E as possíveis combinações entre músculos e articulações, elas são inúmeras. A gente tem muitas possibilidades para responder esses movimentos que a gente diz como rápidos e que são diferenciais durante a ação. Portanto, seria impossível que a gente tentasse regular todas de forma consciente enquanto executa essas ações de forma habilidosa. Então, pensa lá no chute, por exemplo. Na hora que o atleta que ele seleciona que chegou o momento de executar esse chute, que ele identifica o estímulo, sei lá, a defesa abriu, ou você já fez a finta e tem possibilidade de finalização. Esse atleta ele não pensa necessariamente como ele vai, o que ele faz para executar aquele chute. Ele pensa onde que ele quer que essa bola vá, ele pensa com que intensidade de força ele quer que essa bola vá, mas quais os músculos são necessários, como esses músculos vão se organizar para realizar esse movimento, não. Isso está relacionado ao programa motor. E esse programa motor ele precisa ser eficiente porque ele precisa controlar diversos graus de liberdade, que são números de elementos ou componentes do sistema que formam como esse sistema tem que funcionar. Quanto mais experiente uma pessoa for, mais capaz ela vai ser de controlar os graus de liberdade. Ou seja, quais músculos eu preciso selecionar, qual força que eu vou imprimir sobre essa. Tudo isso a gente pode chamar de graus de liberdade, e isso é controlado cada vez de uma forma mais efetiva à medida que você aumenta a estruturação dessa prática, ou seja, você aumenta o número de prática. E como que a gente controla todos esses graus de liberdade, sendo que os movimentos são tão rápidos? Então, pera, eu falei para você que você precisa ter um programa motor para aquela ação, e além de estruturar esse programa motor, você ainda vai ter que controlar aqueles diversos graus de liberdades que são inúmeros durante a ação, sendo que o movimento muitas vezes acontece em milissegundos, em segundos, coisa muito rápida. Bom, então a gente sabe que o programa motor ele é um conjunto de movimentos pré-estruturados no nível executivo, e que ele ocorre já no nível efetivo. E ele é modificado pela informação sensorial que chega lá junto com o estímulo e vai definir a forma da ação que vai ser realizada. Portanto, o que vai modificar desse programa motor, nós vamos ver à frente, são alguns ajustes que são feitos, mas a ideia central do movimento que vai ser executado, ela já vai existir de acordo com as nossas experiências prévias. Então, quando eu estou aprendendo o chute lá pela primeira vez, existe uma base desse movimento, existe uma base de comandos que a minha memória de longo prazo vai armazenar como base do chute. Agora, se eu vou realizar ele com mais força, com menos força, no alto da baliza, embaixo da baliza, isso são coisas que eu vou alterar de acordo com a informação sensorial. Por quê? Se eu visualizar que essa goleira ela está adiantada, talvez eu vou querer realizar um movimento de encobertura dela com a bola. E aí eu vou ter que fazer ajustes no programa motor do chute que vão me permitir ter sucesso naquela atividade. E isso tudo é controlado por um tipo de sistema que nós chamamos de sistema de circuito aberto. Ou seja, esse programa motor ele está relacionado ao sistema de circuito aberto. Por quê? Essa pessoa recebe o estímulo, ela vai identificar, selecionar e programar a resposta, como a gente já viu nos 3 estágios de processação. Isso vai ser de acordo com as instruções, e aí o programa motor vai ser executado de acordo com essas pequenas alterações que vão ser entregadas por meio do feedback sensorial, ou seja, do que eles vão perceber, do que a gente vai perceber no caso, do que o executante vai perceber no caso, daquela determinada ação, permitindo uma resposta. Só que notem, o controle do circuito aberto, o sistema de circuito aberto, ele não tem feedback e não tem um comparador. Primeiro, porque a ação é muito rápida, não dá tempo de você imaginar, ver o que aconteceu, corrigir, para depois iniciar uma outra resposta. Não, é uma sensação de tudo ou nada. Ou você acerta o movimento, ou você vai errar o movimento. Não tem como você corrigi-lo enquanto ele estiver acontecendo.
E, além disso, você vai fazer pequenos ajustes na prática. O programa motor é como se ele já fosse pré-estruturado, ou seja, ele já está em algum lugar na sua memória, e você vai simplesmente fazer alterações de acordo com a prática. Então, as características do circuito aberto, elas vão funcionar muito bem quando o ambiente envolve uma ação que ela permanece estável, mas ele é inflexível a mudanças inesperadas. Eu vou dar para vocês dois exemplos de circuito aberto que a gente tem no dia a dia, é só para que vocês consigam imaginar o que eu estou querendo dizer que acontece com o movimento. Imagina um semáforo. Esse semáforo ele vai ter as luzes vermelha, verde e amarela. Vamos supor que acontece um acidente próximo a esse semáforo. O semáforo não vai identificar que aquela situação aconteceu. Ele é programado para controlar o fluxo de carros, mas ele não consegue avaliar que o que aconteceu um acidente, portanto, eu vou impossibilitar a passagem nessa via. Quem vai ter que perceber isso somos nós, por meio de quê? De uma avaliação de circuito que vai estar, de uma avaliação daquele local que provavelmente vai ser modulada por conta do circuito fechado, porque você está dirigindo e vai notar que o quê? Que teve, aconteceu alguma coisa com naquele determinado local. Mas essa ação do semáforo de não conseguir nortear é porque ele é programado para poder orientar o fluxo de carros desde que nada se altere naquele ambiente. Um outro exemplo clássico é o micro-ondas. Você coloca lá, por exemplo, uma lasanha para poder descongelar e depois para poder cozinhar. E tem o valor lá, o tempo que é para ser executado. Só que não necessariamente aquele tempo vai ser o suficiente. A máquina ela vai ser projetada para poder executar a ação de cozir aquele alimento de acordo com o tempo que você programa, mas ela não consegue avaliar se realmente aquele produto foi cozido ou não. Então, além do tempo, que é um fator limitante para o circuito aberto ele também tem como limitante as alterações de situação no ambiente. Porque se tiver alteração, aquela resposta que foi pré-estruturada, desencadeada, provavelmente não vai obter sucesso porque houve alteração naquilo que foi o estímulo, que foi a programação inicial desse sistema de circuito aberto. Então, nesse caso aqui, não tem a possibilidade de avaliação, detecção de erros e, portanto, a estruturação da prática naquele mesmo movimento. As situações do ambiente, portanto, precisam ser previsíveis e as situações ambientais também precisam ser estáveis para uma maior fonte de sucesso do sistema de circuito aberto. Então, basicamente, ele vai ter aquelas mesmas proporções, aqueles mesmos estágios do sistema de controle fechado, ou seja, identificação do estímulo, seleção da resposta, programação da resposta no nível executivo, onde ocorrem os estágios de processamento da informação, e no sistema efetor nós vamos recuperar aquele programa motor na memória de longo prazo, enviar o estímulo necessário, mobilizar a musculatura, enviar o potencial de ação para a musculatura, na parte aqui nessa parte aqui que a gente chamaria que é a parte da medula espinhal, ela que vai distribuir essa informação e então os músculos vão ser ativados para executar aquela ação. E ocorre a resposta. E não tem feedback e não tem comparador, seja porque principalmente porque não tem tempo para poder reavaliar aquela prática. É o sistema de tudo ou nada. Ou você acerta da forma que você planejou, ou você vai errar, porque não tem condição de você alterar a prática uma vez que ela é disparada, tá? Então, essa é a principal diferença entre o sistema de circuito fechado e o sistema de circuito aberto. Um possui comparador e feedback, enquanto o outro não possui. Então, o sistema de circuito aberto, ele é dependente de instruções planejadas que especificam as funções a serem realizadas, bem como sua sequência de sincronização. Disparou o movimento, ele vai acontecer naquela determinada sequência e não tem como voltar atrás. Uma vez que o programa motor tenha sido iniciado, o sistema executa fielmente as instruções sem maiores modificações. Está lá durante um jogo, tá durante uma partida. Você, vamos falar de beisebol. Vamos supor que o arremessador já arremessou 2 vezes a bola de forma reta e mais rápida. No seu sistema, na próxima vez, você vai se preparar para receber aquela bola da mesma forma que ela veio. Durante a execução do movimento, você vai observar que a velocidade da bola aumentou, que você já tinha se preparado para poder rebater essa bola, e a velocidade aumentou, a trajetória dela modificou, porque essa pessoa, no final do movimento, sei lá, imprimiu um efeito nessa bola. Se você iniciou o movimento da rebatida confiando que ela seria idêntica aos momentos anteriores,
provavelmente você não vai ter sucesso de rebatida nessa nova situação. Por quê? Porque o ambiente ele se modificou e o sistema motor, o sistema de circuito aberto já iniciou o movimento. E virtualmente não existe capacidade para detectar ou corrigir erros, porque o feedback não é utilizado extensivamente. Esses 3 quadrinhos aqui, ó, muito importantes para entender o sistema de circuito aberto e, portanto, conseguir diferenciar ele do sistema de circuito fechado. O programa motor, como sistema de circuito aberto, ele é utilizado em ações rápidas e vigorosas. E o comportamento do movimento ele é, em grande parte, controlado em uma forma de circuito aberto, sem muito envolvimento do feedback. Pouco vai ser modificado uma vez que essa atividade se iniciou. Então, como eu falei, parece repetitivo, mas eu gosto de falar várias vezes para que vocês possam assimilar. O sistema de circuito aberto ele é composto pelos comandos do movimento, sendo o centro de controle do movimento, que é aquela parte executiva, e os executores do movimento, que é aquela parte efetiva do movimento. Já o sistema de controle fechado, ele vai realizar o comando dos movimentos por meio do sistema do controle o centro de controle de movimento, né, que é essa parte executiva, os executores do movimento, que é aquela parte efetiva, pelo feedback e pelo comparador ou detector de erros que vão permitir ajustar essa prática. Então, aqui vocês têm uma imagem que vai resumir basicamente como ocorrem esses dois sistemas e quais são as principais diferenças entre eles. Então, outro exemplo clássico que a gente até já falou, já adiantou, de sistema de circuito aberto, onde uma atividade que é utilizada é a parte, é o quê? É rebater uma bola de beisebol. Esse é um exemplo de habilidade motora clássica que vai utilizar o sistema de circuito aberto para ser executado. Ela é rápida, e você vai precisar executar num período muito curto, e uma vez que ela é iniciada, não tem como você frear esse movimento nem modificar. Se a gente pensar também nesse tipo de controle, nesse tipo de circuito, o programa motor ele determina quais músculos devem contrair, bem como a ordem de sincronização da contração. Vocês vão observar nesse videozinho que vai começar a rodar a caminhada. Provavelmente, para execução inicial desse movimento, é o programa motor que vai selecionar, que vai buscar lá na sua memória como executar o movimento. E aí ele vai selecionar e vai organizar como que esses músculos vão se contrair e vão melhorar essa relação intermuscular, ou seja, como que tanto os músculos agonistas e antagonistas vão comportar durante o movimento para melhorar a plasticidade e, portanto, ter o sucesso desse tipo de movimentação. Portanto, inicialmente, um programa ele pode ser capaz de controlar somente uma certa sequência de movimentos, porque você está reconhecendo aquele movimento agora, você começou a estruturar a sua prática, então, provavelmente, durante esse início, o programa motor ele só vai ser capaz de controlar aquele pouquinho de movimentos. Mas com a prática, ele vai tornando-se mais elaborado, vai controlando uma série de comportamentos cada vez mais longas e talvez até mesmo modulando várias atividades reflexas que vão dar suporte à meta do movimento. Ou seja, tem como melhorar esse sistema no sentido de efetividade, porque ele vai se tornando mais elaborado e você vai conseguindo resgatar cada vez mais possibilidades de não ser surpreendido pelas amplas condições de graus de liberdade. Mas isso tudo, além de poder ser melhorado com a prática, nós temos que salientar que o quê? Que uma vez que iniciou-se a atividade no sistema de circuito aberto, não tem como, essa atividade vai ter o fim daquelas instruções que você possibilitou para ela. A principal vantagem do programa motor, ou seja, dessa capacidade de a gente armazenar os padrões que vão ser utilizados nessas ações rápidas e também nas ações longas, mas principalmente para essa parte das ações rápidas, é que não demanda muita atenção para a produção do movimento, ou seja, você vai prestar atenção em outras coisas, mas durante a execução do movimento, aquele padrão, aquele sistema já vai ser resgatado na sua memória, porque você consiga executar aquele movimento o mais rápido possível. Espero que vocês tenham curtido. Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre sistemas de circuito aberto. Eu vou relembrar isso com vocês. E nós vamos abordar um pouco mais dos programas motores, principalmente o que acontece, então, já que a gente tem esses graus de liberdade, o que a gente é capaz de modificar nesses programas motores. Porque imagine só, se a gente tiver só um determinado tipo de programa motor, como que a gente altera esse programa em função dos diferentes estímulos que a gente tem durante a prática, né? Se for um programa motor que ele fica cristalizado, ou seja, que eu não consigo fazer alterações,
Como que eu vou executar ações mais rápidas ou mais lentas, com maior refino ou menor refino? Isso a gente vai ver também na próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Volto a salientar o que eu gosto sempre de dizer no final das minhas aulas, que o quê? Que a gente precisa estudar de acordo com a literatura base, que a minha aula aqui ela é um suporte para você, mas ela não substitui as aulas do seu professor e muito menos a literatura base. Tá bom, galera? Um abração e até a próxima.